Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Oppenheimer, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Eu sou muito fã da filmografia do Christopher Nolan, admiro muito o trabalho desse diretor britânico. Eu me identifico muito com essa maneira mais lógica com que ele lida com seus personagens e o universo que faz parte das suas narrativas, o fluxo do pensamento e das ideias e essa maneira mais racional com que lida com os desafios do projeto e essa forma de lidar com as complexidades das suas narrativas se assemelham muito com o meu próprio processo mental. Dito isto, eu não gostei muito dos seus últimos dois filmes, Dunkirk e Tenet, por isso eu fico muito à vontade para considerar este Oppenheimer como a sua grande obra-prima, embora não tenha sido o suficiente para se tornar o meu filme preferido dele. Antes de mais nada, embora todos os ingredientes estejam presentes, Oppenheimer não pode ser considerada uma cinematografia tradicional e convencional, já que esse drama histórico se mostra muito mais inquieto e cínico. É como se fosse um verdadeiro exercício de consciência, em que coloca dentro do mesmo ringue a inteligência versus a ignorância, a genialidade contra a arrogância, a política versus a ciência, como se fosse uma odisseia para dentro da mente do criador da bomba atômica. Baseado no livro da dupla Kay Bird e Martin Sherwin, Oppenheimer acompanha a trajetória do físico J. Robert Oppenheimer, interpretado pelo extraordinário e hipnotizante Cillian Murphy, durante a realização dos estudos científicos que culminaram no desenvolvimento da bomba atômica que provocou as tragédias de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Além do impacto científico, o filme também aborda os desdobramentos políticos deste projeto liderado por Oppenheimer, especialmente a partir do antagonismo que é criado entre ele e Lewis Strauss, interpretado com segurança e magnetismo por Robert Downey Jr., chefe da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, um antigo admirador do seu trabalho que se transformou no seu principal detrator, muito mais por inveja do que por conta de algum remorso humanitário. O que mais me impressionou em Oppenheimer é como a estrutura do roteiro concebido pelo Christopher Nolan é de uma tenacidade inabalável. O filme é repleto de diálogos verborrágicos e com uma série de sequências de entrevistas, depoimentos, interrogatórios, debates e conversas, e nem por isso o ritmo da narrativa deixa de ser implacável e pulsante. Logicamente que essa minha percepção é bastante subjetiva, até porque o filme exige muita atenção e dedicação constantes. Mas eu considero muito arrojada a escolha do Nolan de construir uma narrativa que entrelaça diferentes momentos da trajetória do Oppenheimer, sendo que muitas vezes esses momentos convergem em pontos distintos. Em um primeiro momento, nós acompanhamos o início da carreira do físico até ele se tornar uma referência no mundo acadêmico, o único americano que é capaz de fazer com que os Estados Unidos se coloque à frente dos inimigos na construção de uma arma implacável. Em um outro ponto, dentro desse mesmo fluxo da narrativa, o mesmo Oppenheimer já está sendo investigado e considerado como um potencial inimigo à nação por conta de indícios que o ligariam a práticas políticas consideradas como contraditórias àquelas que são defendidas pelos Estados Unidos e entendidas como comunistas. Ou seja, é muito perspicaz que estejamos acompanhando ao mesmo tempo o processo de construção e de desconstrução de um homem que, à sua maneira, transformou-se em um mito dentro da história norte-americana e, por consequência, mundial. E esse trabalho de direção do Christopher Nolan não é apenas pulsante por conta da sua capacidade técnica e artística, sendo que me arrisco a dizer que a equipe que o cerca é tão competente que, em alguns momentos, estes trabalhos se sobressaem ao do próprio Nolan. A trilha sonora empregada pelo Ludwig Göransson é de uma sonoridade implacável, já que os acordes estão presentes o tempo todo,
e quase sempre deixando um rastro de intensidade sonora que é muito marcante, como se representasse a consciência do próprio Oppenheimer, uma mente que jamais se permitia descansar e que muitas vezes estava prestes a explodir. As escolhas estéticas do diretor de fotografia Hoyt van Hoytman são impecáveis no uso das cores e dos filtros, muitas vezes ajudando até mesmo a construir a identidade visual de cada momento da história, assim como reforça cada momento de ruptura. E a combinação entre as cores e o preto e branco é muito consistente. Já o trabalho da montadora Jennifer Lame é de um esforço hérculeo, que somente uma mulher talentosa e meticulosa como ela seria capaz de realizar, já que nada escapa do nosso olhar, mesmo quando a dinâmica da narrativa exige uma maior fluidez nos diálogos, o que torna tudo muito rápido e intenso. Vide a clássica sequência em que vários personagens conversam ao redor de uma mesa redonda, com um vaso de planta no meio dela. É uma masterclass de montagem e mal posso esperar para apreciar os seus próximos trabalhos. Mas é claro que ao falar de Oppenheimer, nós não podemos deixar de abordar os aspectos morais em torno do projeto. E aqui eu acredito que o filme não tem a intenção de transformar o físico em um herói, e muito menos de humanizá-lo ao ponto de minimizar os impactos e a responsabilidade que ele teve em torno do projeto, até porque ele é considerado por muitos como o pai da bomba atômica, mas o Nolan opta por não fazer um juízo de valor, pelo menos não dentro dessa lógica de mocinhos e vilões. Inicialmente, por exemplo, você vê uma clara indicação de que o Oppenheimer tem o interesse de recrutar outros cientistas para ajudá-lo no projeto, para fazer com que os americanos não fiquem atrás dos nazistas na construção dessa arma tão poderosa. Ele não quer fazer com que essas armas caiam em mãos erradas. Mas à medida que a guerra vai avançando e as pesquisas vão avançando, você vai percebendo que há uma mudança, já que essa motivação fica em segundo plano e eles se envolvem cada vez mais nesse projeto, muito mais por pressão política e por orgulho mesmo. O roteiro também dá indícios logo no início de que o Oppenheimer não é uma figura politizada, que muitas pessoas ao redor dele tinham um posicionamento político muito mais declarado, mas que ele gravitava em torno delas sem muito interesse. Porém, mesmo essa sua postura já é o bastante para que em vários momentos ele questione os interesses políticos e militares por trás da construção dessa arma, que ela seja utilizada muito mais como um mero veículo de intimidação do que propriamente para ser explorado pelo seu poder destruidor. Mas, novamente, com o passar do tempo, ele vai remando com a maré, deixando esses questionamentos mais de lado, pelo menos até os episódios trágicos em Hiroshima e Nagasaki. Esse comportamento fluido do Oppenheimer faz com que ele se transforme em um sujeito mais egoísta e deslumbrado com a sua própria criação, mas também se transforma em um sujeito mais amargurado e ressentido por aquilo que ajudou a fazer, dentro de uma crise de consciência muito bem ilustrada e tornando-se inclusive algoz justamente do jogo político que ele tanto renegou. E até por isso que o terceiro ato se consolida como uma espécie de julgamento do Oppenheimer, mas não nos termos morais que tratamos as tragédias humanitárias provocadas pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Logo, faz todo um sentido lógico que nada sobre a perspectiva japonesa seja mostrada. Oppenheimer sabia muito bem o que estava fazendo, porém o seu julgamento passa pela reviravolta política orquestrada por Strauss, tornando-se uma espécie de bode expiatório para os Estados Unidos se redimir perante o mundo, após todos se darem conta da catástrofe no Japão. E nesse ponto, por mais apolítico que o físico fosse, não dá para colocá-lo no papel de uma figura tão ingênua quanto as verdadeiras intenções dos seus líderes. Só que, novamente, o roteiro parece ter ciência disso, ao jamais inocentá-lo totalmente, mas também ao não colocar o peso da culpa apenas sobre os seus ombros. Nesse ponto, artisticamente falando, seria uma postura muito mais previsível ilustrar Oppenheimer apenas como um vilão megalomaníaco ou um lunático que se perdeu no meio do caminho.
Mas ao optar pelo meio termo, sem passar pano, mas permitindo identificar que existia um homem no meio do caos, o roteiro tem a possibilidade de ampliar o alcance dramático e ter uma abordagem muito mais rica sobre esses mesmos temas. Diante de tudo isso, o aspecto mais questionável do roteiro fica por conta das fracassadas tentativas de fazer com que o Oppenheimer tenha nuances de um ser humano normal, um sujeito comum, e não tão extraordinário quanto o físico que ele é. Essa tarefa, inclusive, é direcionada para duas figuras femininas subaproveitadas, uma delas a esposa Kitty, interpretada pela Emily Blunt, e a outra é uma de suas amantes, a Jean, interpretada pela Florence Pugh. Duas atrizes extremamente talentosas, mas totalmente desperdiçadas dentro desse filme. Em contrapartida, além dessas duas extraordinárias atrizes, o Nolan tem um prestígio tão grande que ele se dá ao luxo de ter a possibilidade de escolher atores prestigiados para papéis menores, o que é capaz de provocar uma sensação tanto de surpresa quanto de estranheza. Só que Oppenheimer é um filme tão grandioso e impactante em tantos aspectos que esses pormenores jamais têm a possibilidade de comprometê-lo. Até porque se tem algo que é inquestionável, é o talento do Christopher Nolan em ser um excelente contador de histórias. Nolan é gênio e sabe muito bem o que faz. Então, essas foram as minhas impressões sobre Oppenheimer, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.